A sala do escritório do notário em Porto estava mergulhada num silêncio pesado quando o Dr. Oliveira abriu o envelope selado. De acordo com o testamento de Dona Isabel Pereira, a sua propriedade principal na Foz do Douro, as contas bancárias e a maioria dos investimentos são deixados ao seu neto João Pereira em reconhecimento pelo cuidado dedicado ao longo dos anos. O choque foi imediato. António, o pai de João, levantou-se de repente, o rosto vermelho de raiva, e bateu com o punho na mesa. Isto é impossível. O João sempre foi tratado como empregado nesta casa por causa daquilo que ele é. Não pode levar tudo o que a mãe construiu. Os tios Fernando e Rita trocaram olhares incrédulos enquanto a prima Sofia murmurava alto o suficiente para todos ouvirem: ele deve ter manipulado a avó nos últimos meses quando nós não estávamos. João permaneceu sentado no canto da sala com as mãos a tremer ligeiramente, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ele olhou para o chão, evitando os olhares cheios de desprezo que o acompanhavam desde os 18 anos, quando finalmente contou à família que era gay. A vida dele tinha sido assim desde então, reduzido a servir cafés, limpar a casa da avó e ouvir comentários velados sobre como ele era uma desgraça para o nome da família. Dona Isabel fora a única que o abraçara de verdade nos últimos 7 anos, ela que aos 82 anos ainda o chamava de meu menino e lhe dizia baixinho que o amor não escolhe género. João recordava-se da noite em que ela teve o ataque cardíaco depois de um jantar de família onde ninguém lhe perguntou como estava, apenas lhe pediram para trazer mais vinho e arrumar a mesa como se fosse o criado pago. Ele fora quem a levou ao hospital, quem ficou ao lado da cama durante as noites longas enquanto os outros telefonavam de vez em quando para saber se já tinha morrido. Agora o testamento colocava tudo nas mãos dele, a casa enorme com vista para o mar, as poupanças que davam para viver confortavelmente durante décadas e ainda a cota da empresa familiar que a avó mantivera em segredo. António continuava a gritar: o advogado tem de haver erro, a mãe não estava em condições de decidir isso sozinha, o João viveu lá como parasita e agora quer roubar-nos. João sentiu uma onda de náusea subir-lhe à garganta. Ele não queria roubar nada, só queria que alguém reconhecesse que durante anos fora ele quem comprava os remédios, quem cozinhava as refeições leves que ela conseguia comer, quem a levava a passear no parque quando as pernas já não aguentavam. Miguel, o namorado dele há 3 anos, esperava por uma mensagem no carro estacionado lá fora. João não lhe contara ainda o segredo que a avó lhe sussurrara na véspera da morte: meu menino, eu sei que eles se tratam mal, mas eu vi o teu coração e é ele que merece tudo. O notário tentou acalmar os ânimos, mas as vozes subiam cada vez mais. Fernando acusava João de ter isolado a avó de propósito. Rita dizia que iam contestar imediatamente e Sofia já planeava ligar ao advogado dela. João levantou-se devagar, as pernas fracas, e murmurou: eu não pedi nada disto, mas a avó decidiu assim, talvez porque viu o que ninguém mais quis ver. Saiu da sala antes que as lágrimas caíssem e no corredor respirou fundo o ar fresco do Porto, sentindo que a vida que conhecia acabara de se partir ao meio. No carro, Miguel abraçou-o sem perguntas, só com aquele calor que sempre o salvava, e João soube que dali para a frente cada escolha teria um preço que a família não hesitaria em cobrar. Naquela noite em casa de Miguel, João não conseguiu dormir, revivendo cada momento em que fora humilhado, cada jantar de Natal em que servia à mesa enquanto os primos riam das suas roupas simples, cada vez que o pai lhe dizia que um homem a sério não chora por causa de outro homem. A avó fora o único porto seguro e agora o seu último gesto de amor transformara-se numa bomba que explodia a família inteira. De manhã cedo o telefone tocou, era o pai ordenando-lhe que fosse à casa da Foz imediatamente para assinar papéis de renúncia. João sentiu o estômago apertar, mas respondeu com uma voz que não reconheceu: não vou renunciar a nada, a avó quis assim e eu vou respeitar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor e João soube que a guerra acabara de começar. No dia seguinte, a casa da Foz do Douro parecia um campo de batalha familiar. António chegou com o tio Fernando e a prima Sofia, todos com pastas de advogados na mão, exigindo que João assinasse um documento que declarava a avó senil nos últimos meses. Tu viveste aqui explorando a solidão dela, gritou António enquanto João preparava café na cozinha como sempre fizera por hábito. Eu cuidei dela porque ninguém mais queria, respondeu João baixinho, mas com firmeza na voz que surpreendeu até a si próprio. Sofia riu com desprezo: claro que cuidaste para ficares com tudo, nós temos famílias para sustentar, tu nem sequer tens mulher. João sentiu o golpe fundo, mas não respondeu, apenas colocou as chávenas na mesa como fizera 1000 vezes quando era o invisível da família. Miguel chegou à tarde trazendo comida e apoio silencioso. Os dois sentaram-se no jardim onde a avó gostava de ver o mar e João desabafou pela primeira vez em voz alta como se sentia usado, como se o seu amor pela avó fosse agora suspeito só porque ele era gay. Miguel segurou-lhe a mão com força: tu mereces isto, João, tu deste anos da tua vida sem pedir nada em troca, agora é hora de escolheres por ti mesmo. À noite, a mãe de João, Clara, telefonou a chorar dizendo que o pai estava destroçado, que a família ia dividir-se por causa dele, e João sentiu a culpa a apertar-lhe o peito como uma mão de ferro. Ele amava a mãe apesar de tudo, mas lembrava-se de como ela nunca o defendera quando o pai o mandava calar-se sobre a sua vida.
No dia seguinte, o advogado da família enviou uma carta oficial contestando o testamento por influência indevida e João teve de ir ao escritório sozinho porque Miguel estava de turno no hospital. Lá encontrou o tio Fernando já sentado com um sorriso falso dizendo que podiam resolver tudo em família se João cedesse metade da herança. João recusou e viu o rosto do tio endurecer. Tu vais arrepender-te, rapaz, nós sabemos coisas sobre ti que podem destruir a tua reputação no trabalho. A ameaça pairou no ar e João sentiu o medo misturar-se com raiva pela primeira vez na vida. Em casa naquela noite ele e Miguel discutiram pela primeira vez. Miguel queria que ele lutasse, contudo João hesitava pensando no pai idoso, na mãe que sofria com a tensão. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, chamadas e mensagens cheias de veneno. A prima Sofia postou nas redes sociais da família uma foto antiga de João com um comentário velado sobre parasitas e João perdeu 2 clientes no seu pequeno escritório de contabilidade. Ele caminhava pelas ruas de Porto à noite questionando-se se valia a pena tanto sofrimento, se não seria mais fácil renunciar e voltar a ser o ajudante invisível. Mas então lembrava-se do sorriso fraco da avó na última noite e da carta que ela deixara só para ele: meu menino, eu escolhi-te porque tu escolheste-me quando ninguém mais o fez, e isso é amor verdadeiro. Miguel encontrou-o sentado no sofá com a carta nas mãos e abraçou-o sem palavras, prometendo que ficaria ao lado dele independentemente do que acontecesse. A família marcou uma reunião para o fim de semana na casa da Foz e João sabia que seria o confronto mais duro da sua vida. Ele passou a noite em claro preparando-se mentalmente para defender não só o dinheiro mas a dignidade que a avó lhe devolvera com aquele gesto final. A reunião de família na casa da Foz transformou-se num espetáculo de acusações e lágrimas fingidas. António começou por listar todas as vezes que João falhara como filho, dizendo que um homem a sério teria casado e dado netos à avó. João ouviu em silêncio até não aguentar mais e respondeu com voz trêmula: eu dei-lhe o que vocês nunca deram tempo. Atenção, amor verdadeiro. A sala explodiu. Sofia gritou que ele era egoísta. Fernando ameaçou revelar ao mundo que João tinha um namorado escondido e que isso destruiria a imagem da empresa familiar. Clara, a mãe, tentou mediar mas acabou por chorar no canto dizendo que não queria perder o filho nem o marido. João sentiu-se partido ao meio. A culpa pesava-lhe nos ombros como chumbo, mas a raiva também crescia. Ele recordava as noites em que dormia no sofá porque o pai o expulsara de casa aos 20 anos, só por ser quem era. Miguel esperava lá fora no carro e quando João saiu pálido e exausto abraçou-o com força dizendo que podiam contratar o melhor advogado e lutar. Nos dias que se seguiram a contestação avançou com perícias médicas alegando que Dona Isabel não tinha capacidade mental plena. João teve de apresentar testemunhas do hospital e dos vizinhos que confirmavam como ele cuidara dela sozinho. Uma noite o tio Fernando ligou bêbado e ofereceu dinheiro em troca do silêncio. João recusou e ouviu insultos que o deixaram a tremer. No trabalho os colegas começaram a olhar de lado depois de rumores espalhados por Sofia e João perdeu um contrato importante sentindo o mundo fechar-se à sua volta. Miguel propôs que fossem viver juntos abertamente mas João hesitava com medo de perder o pouco que restava da família. Internamente ele debatia-se com perguntas sem resposta: seria egoísta aceitar o que a avó lhe dera ou seria injusto rejeitar o reconhecimento que ela tanto quis dar? Uma tarde encontrou a carta completa da avó guardada na gaveta onde ela lhe escrevia que vira como os filhos a ignoravam nos últimos anos enquanto João estava sempre presente e que o amor dele fora o único remédio verdadeiro nos seus dias finais. Aquelas palavras deram-lhe força para marcar uma reunião com o próprio advogado e decidir não renunciar. Mas o preço veio rápido. O pai cortou todos os contactos e a mãe enviou uma mensagem dizendo que precisava de tempo para processar. João chorou nos braços de Miguel sentindo que ganhara uma herança mas perdera pedaços da sua identidade familiar. Os jornais locais começaram a falar discretamente do caso e João sentiu a pressão social crescer em Porto, onde ainda existiam olhares tortos para casais como o deles. Miguel sugeriu uma viagem curta para clarear as ideias mas João recusou dizendo que fugir não resolveria nada. A tensão subia dia após dia com novas cartas dos advogados da família e João começou a questionar se a avó previra todo este caos ou se o seu gesto de amor acabaria por destruir o pouco que restava. O clímax chegou numa tarde chuvosa de outono quando a família se reuniu novamente no escritório do notário para a audiência preliminar. António apresentou um relatório médico questionável alegando demência da avó e João viu-se obrigado a mostrar fotos e registros de todas as vezes que levara a avó ao médico sozinho. A sala estava carregada de ódio disfarçado de justiça. Fernando acusou João de ter isolado a avó de propósito e Sofia chorou dizendo que perder a herança significava perder a casa dos sonhos para os filhos. João levantou-se pela primeira vez e falou com voz firme mas trêmula: eu não isolei ninguém, vocês é que escolheram não aparecer durante anos. Eu estava lá quando ela precisava e agora querem apagar isso só porque não aceitam quem eu amo.
O silêncio que se seguiu foi pesado até o advogado de João ler a carta particular de Dona Isabel, onde ela explicava claramente que escolhera o neto porque ele fora o único a tratá-la como pessoa e não como fonte de dinheiro. António empalideceu e Clara começou a chorar de verdade pela primeira vez, reconhecendo o abandono. Mas o tio Fernando não cedeu e ameaçou levar o caso a tribunal público, arrastando o nome da família pela lama. João saiu dali exausto, mas com uma clareza nova. Ele sabia que aceitar a herança significava cortar laços definitivos, mas rejeitá-la seria trair o último desejo da avó. Nessa noite em casa com Miguel, ele tomou a decisão de oferecer uma quantia generosa aos pais e aos tios como gesto de paz, mas sem renunciar ao principal. Miguel apoiou, dizendo que era uma escolha madura e que o amor deles sairia mais forte. No entanto, a família rejeitou a oferta, chamando-a de migalhas, e o pai disse-lhe ao telefone que já não tinha filho. João sentiu o coração partir-se, mas também sentiu uma liberdade estranha, como se finalmente pudesse respirar sem o peso constante de ser o servo invisível. Os dias seguintes trouxeram mais isolamento. Amigos distantes pararam de ligar e no supermercado ouvia sussurros, mas Miguel estava lá todas as noites, lembrando-lhe que a verdadeira família se constrói com escolhas diárias. João começou a organizar a casa da Foz, mudando pequenas coisas que a avó gostaria, sentindo pela primeira vez que aquele espaço lhe pertencia de verdade. Internamente ele ainda lutava com a culpa, mas cada conversa com Miguel e cada lembrança da avó fortalecia a sua convicção de que fizera a escolha certa. A audiência seguinte foi marcada para dentro de um mês e João preparava-se para o último confronto, sabendo que, independentemente do resultado, ele já ganhara algo mais valioso: a capacidade de se defender e de amar sem vergonha. A audiência final foi breve e decisiva. O juiz validou o testamento, reconhecendo a capacidade mental de Dona Isabel e o cuidado comprovado de João. A família saiu em silêncio, António sem olhar para trás, Clara com lágrimas nos olhos e os tios murmurando ameaças vazias. João ficou no corredor do tribunal, sentindo o peso cair dos ombros, mas também uma tristeza profunda por ver a família desfeita. Miguel esperava-o lá fora com um sorriso cansado e os dois caminharam pelas ruas de Porto em silêncio até ao rio, onde se sentaram a ver as luzes refletidas na água. João falou pela primeira vez sobre o futuro: vou aceitar a herança, mas vou usar parte para ajudar quem precisa e para construir uma vida onde não preciso de me esconder. Miguel apertou-lhe a mão e disse que estava orgulhoso dele. Nas semanas seguintes, João mudou-se oficialmente para a casa da Foz, convidou Miguel para viver com ele abertamente e começou a trabalhar na empresa familiar de forma remota, mantendo apenas o necessário para não deixar tudo ruir. A mãe ligou uma vez para dizer que sentia saudades, mas que o pai ainda não estava pronto, e João respondeu com compreensão mas firmeza. A prima Sofia enviou uma mensagem de desculpas velada, mas João não respondeu, sabendo que algumas feridas demoram a cicatrizar. Ele visitava o túmulo da avó todas as semanas, levando flores e falando-lhe como se ela pudesse ouvir, contando-lhe que finalmente era livre. A sociedade de Porto ainda lançava olhares, mas João e Miguel caminhavam de mãos dadas pelas ruas da Ribeira, ignorando os comentários e construindo o seu próprio mundo. João refletia muitas vezes sobre o preço pago à família partida, a reputação abalada, os anos de servidão que nunca seriam reconhecidos, mas também sobre o ganho, a dignidade recuperada, o amor verdadeiro ao lado de Miguel e a paz interior que a avó lhe oferecera como último presente. Uma noite, enquanto viam o pôr do sol na varanda, Miguel perguntou se ele voltaria atrás se pudesse, e João respondeu com um sorriso sereno: nunca, porque a avó me ensinou que o amor verdadeiro exige coragem e eu finalmente aprendi isso. A vida continuou com altos e baixos, mas João acordava todas as manhãs sabendo que escolhera o caminho certo, mesmo que controverso. Foi justo João aceitar a herança completa apesar da rejeição e do sofrimento causado à família, ou deveria ter renunciado para preservar a paz, mesmo que isso significasse continuar a ser visto apenas como o ajudante gay da casa, certo ou errado?